Sejam muito bem-vindos ao novo projeto do Instituto Ana Malheiros, o projeto Vozes de Mães Atípicas. E eu não poderia deixar de começar esse projeto lindo, maravilhoso, essa caminhada que vai fazer a gente ter muita reflexão, para a gente entender muito sobre mães, sobre maternidade, de convidar a minha querida sócia, a minha parceira, a administradora do Instituto Ana Malheiros, a Mara. A Mara que hoje faz a abertura do projeto Vozes de Mães Atípicas do Instituto Ana Malheiros, que foi criado com muito carinho, com muito zelo, pensando na maternidade do dia a dia, de todas as mães que têm aí todos os seus obstáculos, todas as suas angústias, incertezas junto dos seus filhos que atravessam por dificuldades, sejam elas motoras, cognitivas, intelectuais, emocionais. Esse projeto é direcionado especialmente para essas mães, as mães atípicas. Então eu quero dar boas-vindas a todas vocês que vão nos acompanhar, que vão nos assistir, e quero dar boas-vindas muito especial para Mara. Mara, seja bem-vinda. Obrigada. É uma alegria enorme, você não tem ideia de como é especial para mim iniciar esse projeto junto contigo. A gente já iniciou tantas coisas juntas, né? Já pensamos tantas coisas juntas. E iniciar o projeto Vozes de Mães Atípicas contigo hoje é realmente assim um presente e muito especial. Então, seja bem-vinda. Vou pedir para você falar um pouquinho de você, Mara, da Mara Mulher, depois contar um pouquinho da tua trajetória, desse teu pequeno hoje, que passa aí por uma, né, uma barra, uma situação bem delicada. A gente entender um pouquinho, bater um papo, conversar sobre as responsabilidades, o dia a dia da mãe solo, da mãe que enfrenta aí tantas dificuldades, tantos desafios no dia a dia com os seus filhos, seja no hospital, seja na clínica, enfim. Então, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho pra gente aí de quem é a Mara, de onde surgiu a Mara. Primeiro eu quero te agradecer, né? Quero te agradecer pelo convite. Quando tu mandou o convite, eu fiquei super emocionada, fiquei um pouco preocupada, né? De como falar, a gente sempre fica nervosa nesses Sim. momentos, mas eu quero te agradecer. Estou muito feliz de estar aqui também, poder participar desse projeto, que eu acho um projeto muito importante, né? Que a gente possa estar aqui expondo nossos sentimentos, expondo o nosso dia a dia. É, Muitas vezes a gente quer falar e a gente não é ouvida, então abrir um espaço para que a gente possa falar, eu, outras mães que serão convidadas para esse teu projeto. Então, primeiramente, muito obrigada e me sinto muito feliz de estar aqui nesse primeiro dia, nesse primeiro momento desse projeto. Tá bom? Amém, amém. Estamos juntas. Amém. Isso aí, nosso projeto, nosso Tá projeto. bom, nosso Muito, projeto. você colocou uma palavra agora muito importante. Você falou, muitas vezes não somos ouvidas. O objetivo do projeto Vozes de Mães Atípicas e o porquê do nome Vozes de Mães Atípicas é justamente dar a oportunidade da escuta às mães que trazem toda essa caminhada, muitas vezes sozinhas, né? Com o amparo dela, com ela mesma, né? Junto de seus filhos, e dar voz e vez para que elas possam falar, para que elas possam também pedir ajuda, para que elas possam simplesmente ter um lugar, um espaço de acolhida, de escuta, e a gente poder, de mãos dadas aí, né, uma apoiando a outra, fazer uma trajetória talvez um pouco mais leve. Então, o objetivo é este: unir estas mães, unir tantas vozes, né, tantas quantas a gente conseguir unir nesse espaço, nesse momento, e poder caminhar juntas aí para que ninguém se sinta sozinha. Então, A palavra leve, Ana, também me tocou um pouco agora, né? aham, Porque lá no hospital, onde eu vivo o meu dia a dia, desde os 8 meses do João Pedro, né? Que eu passo por essa situação. Já vou contar um pouco da história. uhum, Mas, enfim, a palavra leve é muito interessante porque nós, quando conversamos lá no hospital, as mães que estão lá acompanhando seus filhos, né? A gente conversa muito sobre isso. Como se torna mais leve quando a gente consegue sentar uma com a outra dentro do próprio hospital, desabafar, chorar, se abraçar, né?
Então, como é importante isso? E às vezes as pessoas nem entendem que só o fato de chorar e dar um abraço já torna a nossa trajetória um pouco mais leve mesmo. Isso mesmo. Às vezes não precisa falar nada, né? Nada, só É abraçar. sentar do lado, segurar a mão ali e tá tudo bem, ficar quietinha. E é só isso e já é muita Muita coisa para quem tá carregando ali uma responsabilidade gigantesca. coisa. Bem isso. Então, quem é a Mara? Quem é a Dona Marilda? Então, como tu sabe, né, eu tô lá com vocês há 4 anos e já acompanha 4 anos da minha história, né? Mas como a gente vai falar sobre mães atípicas, eu vou contar de quando começou a minha história em relação a me tornar uma mãe atípica, né? Sim. Eu fui mãe do João Pedro em 2016. Foi o meu, eu sempre falo que foi a minha maior bênção, né? E também o meu maior desafio, me tornar mãe, né? E principalmente esse desafio veio ainda maior quando eu recebi o diagnóstico dele. Até então, não imaginava, né, que iria passar por isso. Então, estava uma maternidade normal como todas as outras, né? Claro, sozinha, né? Mas enfim, normal, cuidando do meu filho, acordando na madrugada para dar mamar, todas as coisas normais de quando a gente ganha um neném. Mas aí com 7 meses eu comecei a enfrentar aí algumas situações com o João, ainda não tínhamos o diagnóstico, não entendia, até porque era meu primeiro filho também, é o meu primeiro e único filho, né? E aí a gente enfrentou várias coisas e lá com seus 8 meses de idade veio o diagnóstico, né, de um tumor cerebral extremamente agressivo, 0% de chance de sobreviver. E quando eu recebi essa notícia, eu perdi totalmente o meu chão. Porque o João Pedro era uma criança muito esperada, muito desejada. Eu perdi 3 gestações antes do João Pedro, então conseguir, né, parir o João Pedro foi uma benção muito grande. Então eu vivia assim nas nuvens cuidando do meu filho e de repente tudo perdeu o chão. E esse diagnóstico, assim, no primeiro momento eu gritei, eu chorei, eu perguntei o porquê que eu estava passando por tudo isso. Eu questionei se realmente não era para eu ser mãe, pelas histórias anteriores que eu tinha passado. Tudo isso veio na minha cabeça, assim. E quando o João Pedro começou o tratamento, depois das cirurgias que ele fez, que ele foi realmente para a ala de oncologia, e daí eu me deparei com tantas mães lá passando pela mesma situação, eu falei, e por que não eu? Eu não sou melhor que ninguém, e meu filho também não é melhor do que os outros filhos, então eu vou encarar. Encarar sozinha, mas vou encarar. Vou encarar pelo amor do meu filho, que eu tenho pelo meu filho. E foi difícil, é difícil que a gente vive isso até hoje, mas foi muito difícil lá atrás. Eu sou uma mãe solo, uma mãe atípica, mas eu também tenho uma rede de apoio, que é a minha família, né? Minha mãe, minha irmã, meu cunhado, né? Amigos, que lá atrás me ajudaram muito. E hoje também recebo muita ajuda, mas a gente ainda está falando um pouquinho lá de trás, dos 8 meses do João. Comemorei 1 ano de idade do João Pedro dentro do hospital, não esqueço, foi a pior internação dele. Fizemos blocos aí de quimioterapia, que não foi nada fácil. Os médicos chamaram eu sozinha, novamente, numa sala, com vários oncologistas, com a equipe de neurocirurgia, me falando que os 3 blocos intensos de quimioterapia que meu filho fez não deu resultado, que infelizmente não tinha nada para fazer. E foi neste momento que eu me apeguei a Deus. Eu só tinha uma pessoa a me apegar, a Deus. E a não desistir. Porque eu jamais desisti, jamais vou desistir do meu filho. Então, neste momento eu disse, sou eu que tenho que tomar todas as decisões daqui para frente, enfrentar. O pai dele também enfrentava um câncer na época, né? O pai dele faleceu, o João Pedro tinha 3 anos. Mas o pai dele também enfrentava um câncer, não pôde me dar a assistência que ele, né, gostaria de dar, porque eu sei que ele gostaria de ter dado essa assistência, mas não pôde. Então eu sempre fui uma mãe solo nessa jornada. Mas aí me apeguei muito a Deus e consegui aí vencer vários obstáculos, né?
É uma briga diária, era uma briga diária, se tornou uma briga diária. Tu desafia a medicina, tu desafia as pessoas que pedem para tu desacreditar, As as estatísticas. estatísticas, né? Então, assim, não foi nada fácil. Busquei tudo que eu podia. Não, jamais, né, fiquei só pensando, é o fim e pronto, né? Vou me acalmar, vou. Não. Eu busquei tudo que eu podia. Corri atrás de hospital em Porto Alegre, que eu tenho família lá, corri atrás de hospital em São Paulo, né? A médica do João Pedro, também maravilhosa, também correu atrás junto comigo. Também foi uma pessoa que, mesmo falando que não tinha muito o que fazer, ela sempre continuou buscando algumas coisas, algumas alternativas junto comigo, né? Então, assim, é de perder o chão. Realmente perdi o meu chão ali. Você sabe que a gente escuta muito, né? Quem não passa por situações graves, delicadas como essa, não tem a dimensão do que isso significa, né? Eu fui uma criança muito doente. A minha mãe passou por muitos problemas comigo na infância. Eu lembro de pouquíssimas coisas, mas eu sei que não foi nada fácil para ela, né? Enquanto mãe, ficar no hospital. A gente vinha falando agora sobre isso, né? Entubada, com respirador, né? Em função de crises. Então, a vida de uma mãe dentro de um hospital, acompanhando o filho, sem saber o que vai acontecer, com às vezes a própria equipe médica desacreditando de, né, de possibilidades, não deve ser nada fácil. E existe uma fala que as pessoas fazem, e talvez, né, fazem de forma até, enfim, ingênua. Ah, você recebeu um filho especial porque você é especial, né? Isso tinha que ser para você, porque você é guerreira, porque você é forte. E eu penso que crianças, sejam elas típicas ou atípicas, crianças com alguma síndrome, doença, enfim, todo momento elas vêm para mães normais, pessoas comuns, né? Mas que precisam de uma forma ou de outra retirar de dentro de si uma força descomunal. Então, são pessoas comuns, são mães comuns, pessoas comuns, mas que se tornam extraordinárias, se tornam muito fortes, fazem a escolha de seguir, fazem a escolha de lutar, fazem a escolha de bom, não foi isso que eu planejei, mas é isso que eu tenho e é por aqui que eu preciso seguir e eu vou fazer. Então, sem romantizar, né, a maternidade atípica, ou dizer, ah, é porque você é uma mãezinha especial, você tem uma criança especial. Não, você é uma mãe, né, e você idealizou um filho, desejou um filho, uma maternidade sonhada, mas você tem uma maternidade real. E essa maternidade real te traz desafios diários. E você escolhe todos os dias levantar, né? Aos trancos e barrancos muitas vezes, mas, né, levantar a espada de Grayskull lá, né? E dizer, ei, eu vou lutar pelo meu filho. Essa é uma escolha de mães comuns que se tornam extraordinárias. Então, você deve escutar bastante isso, né? É porque você é uma mãezinha especial, por isso que, que você tem um filho especial. Como é que você pensa isso quando as pessoas trazem essa fala? Que tudo tá tudo ok, né? Trazerem essa fala. É uma forma de dar um acalento pra gente também. Mas o que que passa na cabeça numa hora dessa? Na verdade, assim, eu ouço bastante, né? E não deixo de ficar feliz por estar Uhum, ouvindo, porque como realmente é um acalento, né? E as pessoas fazem e falam justamente isso, porque é uma maneira de dar força, né? Que elas sim. encontram de nos encorajar, né? E Uhum, falar, né, que a gente não. Eu e os meus ditados errados, né? Mas que a gente consegue segurar o fardo porque a gente foi escolhida, né? uhum, Então, na verdade, assim, é uma. A maternidade atípica, ela é uma maternidade bem difícil, né? Porque com isso vem muitos desafios. Hoje eu vivo uma maternidade atípica, onde eu tenho também que manter a minha questão financeira, a minha sobrevivência com meu filho, sim. né? Eu tenho que manter a minha vida social, porque senão eu
caio em depressão, né? A gente precisa manter essa vida social. Eu tenho que manter tudo para o meu filho também, escola, terapias, né? Porque sempre fui eu que busquei isso, né? Tanto que todas as terapias que eu busquei para o João Pedro foi por minha conta, não foi por indicação. Sempre eu fui atrás, tá? Mas o meu filho está precisando, o que que eu vou fazer, onde que eu vou? E fala com um e fala com outro. Então, assim, é, essa maternidade, ela não é fácil. E por mais que digam que a gente é escolhida, pra gente, quando tem essa situação, é bem difícil, porque a gente chora. Tem dias que eu acordo chorando, tem dias que eu vou dormir chorando, tem dias que eu não durmo, né? Olhando pro meu filho, vendo se tá tudo bem. Dentro de um hospital, tu briga o tempo todo, tu recebe muito carinho por um lado, mas por outro lado tu também tem que estar brigando, enfrentando desafios de espera, de falas de médicos que tu não quer estar ouvindo naquele momento. Então, assim, eu sei que eu sou forte, eu sei que eu sou guerreira, como todo mundo fala, mas ao mesmo tempo eu também tenho muita fragilidade, eu tenho muitos medos, eu tenho frustrações, né? E como tu mesmo falou, quando a gente sonha com a maternidade, a gente sonha com uma maternidade sem problemas, Uhum. né? Idealizada, né? Idealizada, era o meu sonho, né? Um sonho realizado ser mãe, né? E veio com esses desafios. Mas enfim, a gente sim, a gente chora, né? Eu voltei aí, o João Pedro teve esse retorno aí do diagnóstico que eles chamam de recidiva, né? Em setembro do ano passado. E, e desde então eu busco a Mara guerreira, a Mara forte, mas ao mesmo tempo eu tenho vivido os dias bem difíceis. Tomo medicação para poder segurar, não dá para segurar se não estiver tomando uma medicação, aí claro, acompanhamento médico, né, psiquiatra, e eu busco essa força todos os dias. Mas muitas vezes eu fui para UTI com o João Pedro destruída, sem conseguir nem falar com ninguém, e vir para casa, porque eu sempre trocava à noite, geralmente à noite sempre fica outra pessoa, a minha irmã, umas primas minhas com o João, mas durante o dia sempre eu para acompanhar todo o tratamento, toda a conversa com o médico e tal. Só que quando eu ia para casa eu não dormia, mas eu sabia que no outro dia eu tinha que acordar, engolir tudo que eu precisava de choro, de dor, e voltar para o hospital e correr atrás de tudo que eu precisava fazer pelo meu filho. Então, é pelo filho que a gente consegue fazer tudo isso. É pelo filho que a gente Exato. consegue ser guerreira. Não que a gente seja, mas pelo filho a gente faz. É a Pelo nosso escolha filho. É a diária. escolha diária. É a escolha diária. Você escolhe fazer. Você sabe que a gente conversa muito sobre isso, né? Mas o quanto é difícil para mãe, para as mães em si. E eu vejo também, né, bastante isso em ti. Lidar com essa fragilidade. Então, assim, eu preciso ser forte, eu preciso enfrentar, eu preciso ir em frente, não posso me deixar bater, não posso me deixar cair, porque se eu cair, quem vai segurar? Então, eu percebo nas mães um medo também, né, muito grande de eu preciso me manter em pé pelo meu filho, nada pode acontecer comigo, eu não posso fraquejar, eu não posso adoecer, né, eu não posso me entregar porque o meu filho depende de mim. E a gente vê muito sofrimento também nessa perspectiva que as mães têm de se não for eu, quem vai ser? Se não for comigo, quem será? Se eu não fizer, quem vai fazer? Como é que se sente isso, assim? E eu sei que isso é diário, né? Como lidar com essa fragilidade que vem avassaladora, mas que faz parte do que a gente enfrenta, do que você, enquanto mãe, enfrenta, e as mães atípicas enfrentam, e balançar isso, sabe? Bom, eu preciso lidar com a minha fragilidade, mas eu também preciso ser forte. Eu preciso aceitar que eu sou frágil, ou eu nem aceito, não. Eu não aceito a minha fragilidade, mas eu preciso ter força também.
Não é que a gente não aceita. A gente aceita que a gente é frágil, mas a gente não tem tempo para ser frágil. Também é uma escolha, né? A gente não tem tempo para ser frágil. Então, muitas vezes, né, as pessoas perguntam: ah, tu tá indo numa psicóloga, tu tá fazendo uma academia para aguentar, tu tá fazendo alguma terapia. Dependendo da situação, a gente consegue em algum momento ou outro, mas na situação minha atual, agora eu vou fazer esse retorno, né? Porque o meu filho tá um pouco estável, mas no momento de. Ai, como é que eu posso falar? Mas assim, naquele momento que ele precisava de mim, eu não tenho como pensar em mim. Uhum. Eu não tenho como olhar para a minha fragilidade. Como uma vez uma colega me ofereceu, a gente tem que olhar para ti, a gente tem que ver os teus sentimentos. Eu falei, não, eu não posso pensar nos meus sentimentos, eu não tenho tempo. E se eu pensar, se eu parar para olhar para os meus sentimentos, eu não vou conseguir ter a força e a disposição de cuidar do meu filho. Uhum. Então não é que a gente não tenha fragilidade, a gente tem, mas a gente tem que buscar a força, olhar para ele. Das duas vezes foi assim comigo. Olhar para o meu filho e dizer, eu preciso ser forte, eu preciso segurar. Eu sei que da outra vez eu segurei firme, não tomei nada, não tomei medicação, não fui em psiquiatra, não fiz nada e eu consegui segurar. E depois eu entrei numa depressão, né? Agora eu já fiz ao contrário. Eu já tomo essa medicação, né? Já vou em médico justamente para ajudar. Mas a fragilidade ela existe, com certeza. Por isso que a gente chora, por isso que a gente grita, por isso que a gente pede socorro. Muitas vezes eu chorei lá na tua sala, que eu preciso ser forte, porque realmente vem quem que vai cuidar do meu filho se acontecer alguma coisa comigo. Eu fico pensando em outra, o meu filho pede por mim. Eu sou a segurança, a pessoa que ele vê a segurança. Por mais que eu tenha uma rede de apoio, mas é em mim que ele vê essa segurança. Então, como que eu posso deixar com que a minha figura não fique presente na vida dele, com a minha, né? Então, não tem como. Então, existe a fragilidade, mas a gente tem que deixá-la um pouco de lado, né? Como que faz isso? Não sei. É difícil responder essa pergunta assim, porque eu não sei como que eu deixo ela de lado. Todo mundo fala, ah, como tu é forte. Eu não sei se eu sou forte. Eu sei que eu preciso ser forte para estar ajudando ele, né? Então, a mãe atípica, ela acha força de Deus, né? A gente se apega muito em Deus. Aqui a gente não fala em religião, a gente fala em Deus, porque a gente tem que Uhum. se apegar a Ele, Sim. né? E aí sempre vem um colo amigo, né? Uma notícia que te dá um pouquinho mais de força. E assim a gente vai vivendo o dia a dia, sabe? Lutando um dia após outro, e aí vem uma força, depois vem uma fragilidade, a gente busca força novamente. E assim seguimos nessa, nessa vida, A nessa trajetória. trajetória. Só para contextualizar, Mara, é, para quem vai assistir, o João, então, ele tem um meduloblastoma, né? Infiltrado, inoperável. Foi diagnosticado aos 7 meses de idade. Passou por todo ali um tratamento quimioterápico, né? Um tratamento oncológico. Teve uma estabilidade, né, na progressão. E iniciou na clínica conosco ali, piquititinho. Acho que ele estava com 4 anos, Foi em né? 2020, 4 4 anos. aninhos, então já estava ali estabilizado, né? Iniciou todo um processo de tratamento terapêutico, né, com terapias multidisciplinares. E ano passado, então, teve a recidiva, né? Então, voltou a crescer o tumor, passou por novas cirurgias, né? Ficou bastante tempo ali internado, cirurgias consecutivas, né? No ano passado, ali foram muitas cirurgias. E você firme, né? E sim, eu concordo contigo. Não tem como a gente dizer da onde que a gente tira a força. Simplesmente tira. É a escolha É que a você faz, escolha. né? Não tem como dizer da onde tira. Você tira a força de onde for. Como é que está hoje o quadro do João? O que que os médicos falam para você? Porque lá no passado você trouxe para mim, né, que é,
tirou o João do hospital com a alta que ele teve para levar e procurar outros tipos de tratamentos, né, e fazer, cuidar da alimentação, enfim, você teve uma série ali de ações que você fez para conseguir trazer uma melhora, inclusive no quadro ali da saúde dele naquele momento. Como é que está hoje, depois dessa recidiva ali de 2024? A fala é a mesma, Ana. Né, eu sempre trago esse assunto para vocês no sentido que eu já tive que me despedir do meu filho algumas vezes, desde de setembro para cá, né? Foram no mínimo 5 vezes, né? Tivemos AVC aí pela frente, várias UTIs, foram 4 cirurgias no local, né? E foram mais 5 cirurgias para válvula, né? Que ele teve que tirar a DVP, que é a válvula interna, e colocar a DVE várias vezes para poder eliminar o inchaço, drenar. Mas a fala é a mesma, né? O tumor ele vinha crescendo, né? Fui chamada novamente, né? Pelos médicos. Enfim, agora, neste exato momento, a gente fez uma ressonância há pouco tempo e agora ele está estabilizado. Ele não teve ou não vem crescendo assim nos últimos 2 meses, mas assim eu não tenho perspectivas, né? O médico não tem uma perspectiva para me dar em relação ao João. Mas eu tenho a minha fé, né? Como eu sempre te falo. E além da minha fé, a força de vontade que o João Pedro tem de viver, né? Sim. Isso é o que ele demonstra diariamente para todos, né? Ele sim serve de exemplo para muitas Uhum. pessoas, né? Pela força de vontade, tanto que várias vezes eu ouvi, né, que era para eu entregar para Deus e eu sempre falo, né, que entregue para Deus já está. Jamais eu Uhum. vou querer o meu filho sofrendo na terra, né? Mas enquanto ele lutar, eu estarei lutando do lado Sim, dele, sempre. sempre, diariamente, né? Isso vai de encontro ao que a gente vem falando desde o início aqui do nosso podcast. Mas de falar em questão de perspectiva, eu não posso te falar hoje porque eu também não tenho, né? O médico não me Uhum. traz ainda. Então, assim, ele está em tratamento. A cada 28 dias ele está fazendo um bloco de quimioterapia. A cada 15 dias ele toma outra medicação que também é um quimioterápico, que é para que a gente conseguiu tirar a dexametasona, que era um corticoide aí que prejudicava, que toda vez que a gente tentava fazer o desmame, inchava e causou AVC e causou outras questões mais aí com o João. Mas assim, te falar como que vai ser os próximos meses, eu não, ainda não sei. Então, eu ainda vivo nessa insegurança, nesse medo e me apegando sempre a Deus. E recebendo o carinho de tantas pessoas, carinho no hospital, carinho na clínica, carinho dos meus amigos, da minha família. Eu sou uma pessoa que eu recebo muito apoio, graças a Deus, assim. Falando em clínica, Mara, é, bom, a gente vive esse meio e acho muito importante colocar, principalmente com quem trabalha na área da saúde, né? Os profissionais da área da saúde, profissionais da área da educação, né? Fala um pouquinho da área da saúde primeiro, mas muitos profissionais da área da saúde, apesar de trabalharem, né, com crianças, adolescentes, adultos, em situação de risco, risco, né, de, enfim, né, eh, não tem a dimensão do que é a rotina de uma mãe, de um pai, mas vamos falar da mãe, principalmente a mãe solo, com uma criança que está em condições, né, com necessidades específicas, de fazer uma medicação no horário, com uso de fralda, uma criança que, né, pode ter um quadro de epilepsia, enfim. Mesmo trabalhando na área, muitos profissionais não têm a dimensão dessa rotina, do que é a rotina de uma mãe atípica, com esses cuidados diários, e acabam, de forma até insensível, se referindo, se colocando, né, em situações, né, do dia a dia. O que você pode trazer, assim, o que dessa rotina, por exemplo, do dia a dia que você, vamos pensar assim, né, enquanto mãe hoje que cuida do João, tem e que passa despercebido aos olhos de todos e que acham que é só levantar, dar o café da manhã, vestir a roupa e sair para terapia. O que passa aí no teu dia a dia, que as pessoas não sabem? O que é invisível aos olhos dos outros? Primeiro eu vou te passar assim que nós tivemos várias internações, né?
como a gente vai estar falando da área da saúde, eu vou me referir muito às internações que ele teve. Ele passou por 2 hospitais, né? Nós iniciamos as cirurgias no hospital, depois fomos transferidos para o hospital que ele está em tratamento hoje. Então foram várias internações, mas nós tivemos uma internação de 3 meses seguidos, né? E esses 3 meses seguidos foi bem complicado, porque assim, a gente encontra de tudo, né? Nós encontramos pessoas dedicadas, amorosas, receptivas, e a gente também encontra aquela pessoa que está lá por estar, pelo financeiro, porque precisa estar ali, mas que não está ali por amor. E isso a gente fala de todas as áreas, desde técnico de enfermagem, desde médico, né? Então, assim, é uma rotina muito difícil. Eu me peguei várias vezes no meio dos corredores do hospital, brigando com o médico, brigando com o enfermeiro, ou no próprio quarto, né? Então, assim, o que que eu tenho para trazer, assim, hoje, e que hoje eu sou recebida com muito amor, eu também era, mas hoje mais ainda, porque eles viram a mãe que eu era, assim, dentro do hospital, né? Eu sempre lutava por tudo, por mais que me traziam algo que não dava, um exame que tinham marcado que não fariam naquele momento porque aconteceu alguma coisa. Então, assim, a minha briga era diária. E a minha luta era diária. E hoje eu chego e eu recebo parabéns por eu fazer isso. Muitas pessoas de dentro do local, pessoas que até eu discuti, falando, por favor, não é o teu filho, é o meu filho que está aqui. E se tu tivesse no meu lugar, qual seria a tua reação? Não seria igual à minha reação? Ou um pouco pior, de repente? Então, olha mais para mim, olha como mãe, olha a situação que o meu filho se encontra. Tu consegue visualizar o teu filho na situação do meu? Porque se tu se visualizar aqui, tu vai ver o que eu estou passando e por que que eu estou brigando e por que que eu estou implorando o atendimento. Então, assim, é difícil. E o que eu falo até hoje, tenha um outro olhar, né? Se coloque no lugar dessa mãe que está sofrendo, coloca o teu filho no lugar da criança que está ali no leito, né? Que qualquer carinho a mais, qualquer atenção a mais, vai acalmar a situação, vai deixar a situação mais leve, porque daí eu sei que eu estou recebendo a devida atenção. Eu sei que o meu filho está recebendo a devida atenção que ele merece e que todos merecem. Todas as vezes que eu lutei, que eu briguei, que eu cobrei, eu sempre não pensei só no meu filho, Ana. Eu nunca fui uma pessoa que pensei só no meu filho. Eu sempre pensei em todos. Então, tudo que eu lutava era por todas as crianças que estavam ali. E por todas aquelas mães que estavam ali, que muitas não têm a postura que eu tenho de brigar, são mais tranquilas, ou até por falta de conhecimento mesmo, sabe? Então, olha para isso, né? Percebe mais o que está acontecendo ao teu redor. Trabalha um pouco mais com o teu coração, né? Não só com a tua obrigação, mas em sim com o teu coração. Isso é o que eu trago, assim, diariamente. E hoje eu frequento o hospital, o João faz tratamento. E é tão gostoso, assim, tu chegar e ser abraçada. E às vezes, quando eu não posso, o próprio profissional fala, mas se a Mara estivesse aqui, ela ia fazer assim. Então, vamos fazer desse jeito, né? As pessoas chegam na minha casa, minha irmã, minha sobrinha. Ó, hoje tal pessoa falou assim, faz desse jeito, porque a Mara queria que fizesse desse jeito. Então, olha como começa a mudar, assim. E essa mudança comigo também é levada para outras mães, sabe? Para outras crianças. E isso me acalma um pouco o coração também, sabe? Essa também transforma essa leveza, porque eu também abraço outras mães lá. Eu também digo, faz assim, fala desse jeito, reage desse jeito, não aceita que seja dessa forma, sabe? Então, eu acho que a questão da saúde, ela tem muitas pessoas boas, muitas pessoas maravilhosas, mas também tem muitas pessoas que têm que aprender muito, que têm que se colocar muito no lugar do outro, usar muita empatia, né? Então, acredito que tem muita coisa para melhorar aí, sabe? Em todos os setores, né? Mas estamos falando da saúde. Isso aí. Vamos pro próximo. Temos bastante coisa para melhorar. Lidar com o ser humano não é fácil, né? Mas é uma escolha. Se eu escolhi estar ali para cuidar, porque eu estou ali a cuidar do outro, né? Eu me dispus a cuidar. Então eu preciso fazer isso de todo o coração. Ah, você não trabalha só com amor, só por amor. É claro que não. Mas quem escolhe a área da saúde
Não escolhe porque é a melhor profissão de todas, não escolhe porque é a profissão mais remunerada de todas, não é nada disso. Escolhe por um motivo, né? Então, senão poderia ser político, por exemplo. Né? Sim. Então, escolhe por um motivo. Se você escolheu estar ali na área, estar a cuidar do outro, faça isso também com o coração, Sim. né? Claro que sim, investindo na sua especialidade, nas questões financeiras, com o olhar também para crescimento profissional e pessoal, mas principalmente com o olhar para o ser humano, né? As suas necessidades, as suas angústias, porque realmente não custa, né? Você chegar e dizer, tá tudo bem, mas dizer de todo o coração, tá tudo bem, você tá bem? Só isso, né? Não automático. E escutar. Porque às vezes a pessoa fala no automático, ah, tá tudo bem, mas se você olhar de verdade, você vê que não está. Então, às vezes a mão ali, um toque, um olhar que seja, ó, eu tô aqui, já faz toda a diferença. Tá faltando isso nas pessoas. Tá faltando, sabe, essa sensibilidade. Eu percebo, e acredito que você percebe isso também, porque nós trabalhamos com pessoas, né? Eu percebo essa individualidade muito grande hoje, né? As pessoas muito apressadas, muito voltadas para si. E o mundo não parou, as coisas continuam as mesmas. Nós ainda temos pessoas com muitas necessidades, nós temos pessoas doentes, nós temos pessoas passando por dificuldade. Essas coisas não mudaram. Mudou é a nossa percepção enquanto sociedade, uma sociedade mais individualista, mais, né, voltada para si. E o olhar para o outro, o olhar para o humano, o olhar para o cuidado, o olhar para o carinho, para o zelo. Onde que fica isso? Né? Onde está a nossa humanidade? Cadê a humanidade, né, da pessoa em si, que se dispõe a estar ali para o outro, que se dispõe a estar ali para cuidar do outro, desempenhar o seu papel? Então, não só enquanto profissional, mas enquanto ser humano também. Eu estou aqui para você, com você e por você. É por isso que eu estou aqui, principalmente. Então, eu escuto você falando isso assim, nossa, eu brigo, eu vou lá e eu falo para outras mães brigarem também. Olha o movimento que você está fazendo. Olha só o quanto isso está ressonando também, né? Porque você, veja, você entrou na clínica como administradora, você fez uma transformação no ambiente, você entra no hospital enquanto mãe, você faz uma transformação no ambiente, você onde você vai com a tua energia, com a tua força, né, com esse teu olhar para o outro realmente, porque você consegue enxergar o outro verdadeiramente, você transforma, você faz algo acontecer ali. E isso reverbera. Então, o João hoje, que é a tua cópia, ele traz isso com muita propriedade também, né? É lindo de ver ele falando e xingando. É lindo. Então, esse movimento que você faz, que é natural teu, né, de chegar no ambiente e transformar esse ambiente, reflete no teu filho. E hoje ele transforma o ambiente também que ele chega, ele afeta as pessoas com a fala que ele tem, ele encanta onde quer que ele vá, ele traz uma postura de fé, de esperança, de vida, de vontade de viver assim gigantesca, né? Então, eu já disse, né, que eu sou muito grata por poder caminhar com vocês nesse percurso Essa aí. trajetória, né? A gente vai tá honrando e agradecendo pelas vitórias que a gente vai ter. Então, não pare de fazer essa mara aí, briguenta. Sabe que nós estávamos falando, né, de, né, pessoas que fazem, pessoas que não fazem. Eu não esqueço de quando eu saí lá dos 3 meses de internação, que eu fui correndo fazer uma cartinha de agradecimento para todos do hospital que passaram pela minha vida, da minha família, do João ali, né? Porque olha como os pequenos detalhes fazem a diferença. Teve um dia que o João foi muito mal para a UTI.
né? Ele foi várias vezes para UTI, mas teve uma internação na UTI que foi bem mais grave, assim. E eu só chorava, só chorava, só chorava, só chorava, porque ele não estava se comunicando ali comigo, e tal. E aí eu estava chorando, não tinha comido nada, não saí, porque na UTI tu tem que sair para comer. E eu não saí, porque eu não estava legal. E daí, de repente, passou uma moça que entrega lanche ali. E ela falou assim: Mãezinha, toma um cafezinho. Eu já passei 2 vezes aqui, eu vi que tu tá chorando. Toma um cafezinho, mãe. Eu falei: ai, mas eu não consigo, não, mas eu vou deixar um cafezinho aqui. Eu nem posso, mas eu vou deixar um cafezinho aqui pra ti. Vou deixar um cafezinho, vou deixar uma frutinha e tu come esse cafezinho. Quando eu passar aqui de novo, eu quero ver se tu tomou esse cafezinho e tu comeu essa frutinha. Aquilo ali para mim foi tão marcante que eu lembro, né, até hoje. E eu falo, gente, olha só a simplicidade, o cuidado e a empatia que ela teve, sabe? De se colocar ali naquele momento de sofrimento ali, ela se colocou ali no meu lugar, sabe? E várias outras situações, né? Na última quimioterapia que o João recebeu agora, há pouco tempo, faz 20 dias atrás, a mesma coisa, eu não estava bem, eu cheguei, eu sempre sou muito sorridente, por mais difícil que esteja sendo o meu dia, eu consigo ainda trazer uma brincadeira, uma palhaçadinha, todo mundo fala isso, né, Mara, como tu é sorridente, como tu consegue sorrir em momentos difíceis, e eu sempre chego assim, naquele dia eu cheguei tão aérea, assim, que eu estava pensando na questão do trabalho, as coisas da minha casa, mais uma semana de quimioterapia que eu ia enfrentar pela frente, que não é fácil, né? Tu vê uma criança recebendo quimioterapia. Aí eu cheguei assim, entrando num resfriado, porque a minha imunidade já não estava lá essas coisas. E daí, de repente, veio uma técnica e disse assim: eu posso te dar um abraço? Eu falei: pode, mas por quê? Não tô de aniversário, eu ainda brinquei. Ela disse, não, porque tu passou ali, eu comentei com a minha colega e disse assim, ó, a Mara tá precisando de um abraço. Ela não tá bem hoje. E eu vou lá dar esse abraço nela. E daí ela veio e me deu aquele abraço, aí eu chorei, comecei a chorar. Eu digo, nossa, olha o que que é a sensibilidade, né? Ela sentiu que eu não estava bem, simplesmente ela tá ali no trabalho dela, mas não é que é simplesmente, ela tá com o coração no trabalho dela, Exatamente. né? Veio, me deu aquele abraço, eu já consegui chorar, que eu estava precisando de chorar para, né, libertar um pouquinho, me soltar um pouquinho. E depois eu consegui mudar, consegui brincar, consegui voltar aquela Mara sorridente, brincalhando, por mais que as dificuldades estavam ali, mas eu consegui, porque eu recebi esse abraço. Então, nesse período, né, que a gente tem essas pessoas que não olham, que não têm esse carinho, que não têm esse afeto, que não têm esse cuidado, mas também existe outras pessoas que vêm e trazem isso. E graças a Deus que tem, né? Porque imagina como que seria se a gente não tivesse essas Sim. pessoas que fazem, sabe? Então, para ver como que transforma o nosso dia, a nossa jornada. Então, quando eu saí da internação, lá com o João, eu fiz uma carta de agradecimento no meu nome do João Pedro e da minha família, porque também conviveram ali, né, esses 3 meses direto, agradecendo desde o pessoal da cozinha, que faziam o almoço do João, a alimentação, desde a nutricionista que pensava no que fazer para ele comer, porque como ele teve o AVC, afetou a deglutição, afetou a fala. Então, líquido não podia, era comida pastosa, mas ela tinha todo aquele cuidado. As marmitas que vinham com recadinho para o João Pedro, cheio de coraçãozinho. Olha a diferença, Eu né? lembro. Ainda te mandei foto, né, Aham. sobre isso. Cuidado, O lindo. cuidado lindo. Então eu fiz isso, né? Eu agradeci todas as técnicas, agradeci todas as enfermeiras, agradeci a oncologia, agradeci a neurocirurgia que passou pelo João e todos os médicos lá. E entreguei uma carta para cada departamento para que colocassem lá, né? Lá atrás também, quando eu passei muito tempo na UTI do outro hospital, fiz a mesma coisa, né? Deixei uma carta agradecendo, porque foram muito amorosos também. Porque eu acho que isso muda também, porque não é só eles nos darem, né? Eu Exatamente. acredito que a gente também tem que dar esse Tem que retorno, ter. porque assim, ó, eles estão cuidando do nosso bem maior, Uhum. né? Que é o que eu falo lá na clínica, né? Exatamente. É o nosso maior tesouro que está ali. Então, cada pessoa que entrega um pouco de si para nós faz a diferença nessa jornada, Ana. Uhum. Muita diferença. Isso aí. Já vou puxar o gancho da clínica também, já que você falou na clínica. Você, né, teve o João ali conosco na clínica, precisou sair, né?
em função de, né, questão de plano de saúde, etc, etc. Esteve em outros ambientes, né, clínicos, convive com outros, já conviveu com inúmeros profissionais, terapeutas, que também fazem a sua escolha pelo cuidar, né, pelo cuidado com o outro. Você, enquanto mãe, né, você fala isso na clínica sempre, né, a gente fala sempre, mas você, enquanto mãe hoje, o que você pode trazer para esse profissional? E hoje, o que a gente vê hoje na área da saúde, né, do profissional que escolhe, eu quero ser um fisioterapeuta, eu quero ser um terapeuta ocupacional, eu quero ser um fonoaudiólogo, eu quero ser um psicólogo. Nós vemos, sim, o olhar de cuidado de alguns, mas nós também vemos o contrário, né, que é a questão muito mais voltada para o financeiro em si. Eu vou fazer isso porque ganha mais, eu vou cursar aquilo porque, né, me dá um retorno financeiro maior. Você, enquanto mãe hoje, para tantos outros profissionais que não só os nossos, o que você pode trazer para esse profissional que escolhe estar como terapeuta na área da saúde e que talvez não traga esse olhar mais sensível e humano por cuidado com o outro? Eu sempre falo que, primeiro de tudo, tu tem que saber se é realmente isso que tu quer, Uhum. né? Então, quando vai para essa área da saúde, essa área de terapia, pensar muito bem. Primeiro, pela fala que eu te disse agora, eles estão com o nosso maior tesouro, a nossa maior bênção dentro de uma sala. E se não é uma criança, é o nosso pai, é a nossa mãe, é o nosso esposo, é o nosso irmão, que também são bênçãos na nossa vida, certo? Então, assim, todas as pessoas que estão ali estão necessitando de cuidado. E a coisa mais importante que eu falo, Ana, isso eu não falo só lá na clínica, eu falo em todos os lugares que eu vou. Meu filho hoje faz sessões de terapia em outros lugares também, e eu olho muito para isso. E eu peço muito para os profissionais, né? O dinheiro ele é importante. Ninguém vive sem dinheiro no mundo que a gente está hoje, né? Capitalista do jeito que é, a gente não vive sem dinheiro. Mas se quando a gente escolhe essa área, a gente não pode pensar só no dinheiro. Uhum. A gente tem que pensar que a gente tem que ganhar, mas a gente também tem que entregar. E a gente tem que entregar com muito amor, com muito zelo. Porque quando tu tá dentro de uma sala de terapia, que eu tô lá fora esperando, eu tô contando que tu tá fazendo o melhor pelo meu filho. Eu tô contando que ele vai evoluir dentro daquilo que ele precisa. Então, quando tu está ali dentro, faça a tua melhor entrega. Mesmo cansado, mesmo chateado, porque eu também tenho meu, também fico chateada, mas eu também tenho que entregar o meu melhor onde eu estou, né? Então quem está ali dentro também tem que entregar o seu melhor, principalmente pela área escolhida, né? Então assim, faça o seu melhor em 45, em 60 minutos, o que for, mas faça sempre o seu melhor. Usa bastante a tua humanidade, a tua humildade. Como é importante ter a humildade, sabe? A tua entrega, né? O prazer de estar ali, o prazer de ver a evolução daquele paciente, indiferente de idade, né? Mas o prazer de ver essa evolução. Então, assim, a minha fala é, quando tu vai escolher fazer uma faculdade, uma pós, o que tu fores escolher para tua vida profissional e voltada para a área da saúde, saiba o que tu está escolhendo. Saiba o que você precisa estar entregando naquele momento. Porque no teu futuro profissional, tu vai precisar. Tu vai precisar entregar o teu melhor. Então, hoje, eu vejo assim, e a gente briga muito com isso, é que as pessoas não estão voltadas muito para isso, né? Tem bastante pessoas, tem bastante profissional voltado, assim como eu estava falando, né, dali da área Sim, da sim. saúde, né? Mas tem bastante, mas também nós temos pessoas que estão ali só para cumprir a tabela, só para cumprir o horário. Não, eu tenho hoje 45 minutos com o João Pedro, eu vou lá, vou cumprir os meus 45, mas não sei nem o que estou fazendo com o João Pedro. Não sou nem, não tenho nenhum objetivo a ser trabalhado ali com o João Pedro.
Só que eu tenho o objetivo do João Pedro, eu como mãe, eu tenho o objetivo que ele melhore. E ele tem esse objetivo. A criança que está ali, ela também está buscando esse objetivo. Por mais que ela não se comunique, como os vários não se comunicam, mas o meu filho se comunica e ele fala: Mãe, eu quero falar bem, Eu quero andar. eu quero andar. Quando que eu vou voltar a andar? E eu estou contando com que esses profissionais que atendam meu filho façam isso por ele, dentro das possibilidades. Eu não estou exigindo nada além do que eles não possam Sim, entregar. Isso é sim. muito importante eu estar te passando também, Ana. Porque assim, ó, eu não sou uma mãe que eu estou cobrando além do que é merecido. Eu sou uma mãe que eu estou cobrando aquilo que ele realmente consegue fazer, sabe? Então, E quando que eu se e que propôs a se fazer, propôs a fazer. né? Então, quando eu saio hoje, por exemplo, na atualidade minha com João Pedro é uma criança cadeirante. Quando eu saio com meu filho, né, que tu falou ainda há pouco da jornada, né, que a gente acabou não tocando muito nesse assunto, eu coloco meu filho, para eu sair com ele de casa, eu tenho que arrumar ele, pegar ele no colo, que ele tem mais de 30 quilos, e é um 30 quilos dobrado, porque ele tá solto, Sim. né? Colocar ele na cadeira, ir até o carro, tirar ele da cadeira, colocar no carro, chegar no local, tirar do carro, botar na cadeira, sabe? E tudo isso para ele é sofrido, porque ele não quer estar na cadeira, ele é uma criança que ele não era cadeirante, hoje é, né? Atualmente ele está. E olha o desgaste emocional que é para mim. Eu tô deixando de trabalhar para levar ele lá, mas eu preciso trabalhar, porque eu também preciso manter a minha casa, manter as coisas que o meu filho hoje precisa. Então, assim, ó, quando um profissional se coloca neste lugar, ele percebe tudo isso que é feito, ele vai acabar entregando o melhor. Mas ele precisa ter esse olhar. Ele precisa olhar para essa mãe, olhar para essa família, os desejos desse paciente, ou dessa criança, ou desse adulto, mas ter muito cuidado, ter muito amor naquilo que está fazendo, sabe? É, a vida que a gente tem hoje, até mesmo de uma. Vamos considerar outra criança, não para falar só do João Pedro, mas eu me coloco no lugar, tu sabe como eu me coloco no lugar das mães que a gente atende lá na clínica. Uma criança que às vezes a dificuldade que é colocar num carro, Sim. a dificuldade que é conseguir tirar do carro para entrar na clínica. Eu vivenciei semana passada uma criança que o terapeuta teve que sair lá da outra, mas não na clínica, mas em outro lugar que eu estou levando o João Pedro, né, por causa da nossa querida plano de saúde. Mas enfim, que o terapeuta teve que sair para ir lá fora ajudar a avó a tirar a criança do carro, que a criança não queria sair. Então, olha o desgaste emocional e físico que a gente tem para chegar até o local para tratar o nosso filho. Muitas vezes em 45 minutos Em só. 45 minutos. Então, esses 45 minutos, ele tem que ser o melhor 45 minutos da vida daquele paciente, daquela criança, sabe? E às vezes não é. E aí não é porque é plano de saúde, não é porque é particular, mas é um investimento, não só financeiro. É tempo, é emoção, né? Expectativas. Expectativas. Então é difícil. Pode falar. Não, pode falar. É que nós duas juntas. Esse é um assunto que me motiva muito, né? Você sabe, eu venho da área da terapia, venho da educação, né? De cuidar sempre, de ensinar, e da terapia também enquanto terapeuta. E sempre se colocar, né? Com o perfil de sempre se colocar no lugar dessa mãe. E é o que a gente fala todos os dias, né? Na clínica. Muitos vêm de ônibus, pegam 2 ônibus, 3 ônibus para estar ali na clínica para fazer 45 minutos de terapia. A criança que tem, às vezes, né, tem uma crise de epilepsia, chega atrasado, ou a criança que acaba, né, sujando a fralda antes de sair de casa e a mãe precisa trocar, ou a criança que tem uma crise de vômito, ou do nada aparece uma febre. Ou seja, são tantas pequenas situações que muitas vezes o profissional não leva em consideração, mas que faz parte do dia a dia dele, porque ele escolheu estar com aquele ser humano, né, que está tendo ali situações de necessidade diferente, mas não passa pela cabeça. Então, tudo pode acontecer dentro de uma perspectiva onde uma criança, adolescente, adulta está passando por uma dificuldade na saúde.
né, como o João hoje. Então, hoje, né, está febril, precisa ir para o hospital. Antes de ir para terapia, não vai para terapia, falta, ou chega atrasado, ou teve uma crise, não consegui ir de última hora, avisa de última hora. Essa sensibilidade do profissional de entender que ele está lidando com uma vida e que esta vida em si tem as suas especificidades, tem as suas necessidades, tem situações atípicas no dia a dia, precisa fazer parte do pensamento desse ser ali, desse profissional que está ali. E falta isso hoje, falta muito, né? Falta o carinho, falta pensar na mãe que vai trazer, que vai tirar a criança da cama, do sofá, vai carregar no colo, botar na cadeira, tira da cadeira, bota do carro, tira do carro, bota na cadeira, tira da cadeira, bota na sala de atendimento. Pensem, e isso é só um movimento que você faz hoje. O João estava usando fralda, está usando Está. fralda, né? Então, também hoje também tem esse movimento da higiene que antes não tinha. Você precisa dar o banho nele deitadinho na cama. Ou seja, são várias situações que hoje fazem parte da tua vida que até um ano atrás não faziam mais, né? O João era uma criança que estava autônomo, independente, fazendo todas as suas coisas, e hoje ele precisa de cuidado em todas as situações. E esse cuidado vem de você, vem de ti. Então, o profissional, seja ele da área da saúde, da educação, que essas pequenas coisas não passam pela cabeça, tá fazendo o que ali, afinal de contas, né? É. Porque foi uma escolha, eu vou trabalhar com este público, eu vou trabalhar com pessoas com necessidades específicas, eu vou trabalhar com pessoas com deficiência. Precisa estar ciente de que isso acontece, né? Já acontece com desenvolvimento típico, Uhum. como não vai acontecer com desenvolvimento atípico? Então, enfim. Puxando para a área da educação, Mara, falamos aqui do hospital, falamos da clínica, né? Das clínicas. Das clínicas, né? Da área clínica, falando, né? Da área clínica em si, da área da terapia. Puxando para a área da escola, porque o João também, né? Uma criança que ia para a escola, ama a escola, adora a escola, e hoje está com dificuldade, de ou outro você consegue levá-lo. Como é que está essa rotina hoje, escolar, do João? Assim, eu já tive bastante dificuldades com o João em questão de escola, mesmo fora deste momento, né, que a gente está Uhum. passando. O João traz essa demanda desde bebê, né, desde neném. Então, assim, várias vezes profissionais da clínica foram na escola, né, me dar esse suporte de como que a professora poderia, né, estar Manejando. manejando o João Pedro, a auxiliar de sala. Então, a gente teve isso também. Hoje, eu não estou levando ele na escola, né? Eu não levo ele na escola, uma porque ele faz quimioterapia, né? E nesse tempo que a gente tem aí de resfriados, tal, eu não posso ter essa exposição do João Pedro também. Mas em alguns momentos, uma vez na semana, quando está aquele dia mais tranquilo, quando a aula é mais tranquila, porque eu também não quero frustrar o João Pedro. Eu não posso levar ele numa aula que ele não vai conseguir, porque ele, né, perdeu os movimentos motores lá. Então, não posso levar ele numa escola que vai frustrar ele. Então, o meu acordo com a escola é fazer domiciliar, né? Hoje eu pego as atividades, levo para casa, inclusive pedir ajuda, né, para fazer essas atividades Na verdade, eu não pedi, ela ofereceu ajuda, porque o que que hoje a mãe Mara é, né? Fisioterapeuta, fonoaudióloga, médica, inclusive Psicóloga, psicóloga, né? professora. Professora, né? E chega uma hora que tu precisa de socorro, né? E que bom, porque eu não sou uma pessoa, a gente fala muito sobre isso, de estar solicitando ajuda, eu preciso, né, melhorar um pouco mais isso. Mas as pessoas me oferecem, né, ajuda, então, assim, atualmente ele está em casa, assim, ele faz as atividades em casa, tem a ajuda da profissional que vai lá em casa. Não vou citar nomes, né? Pode citar, não Posso tem citar? problema, claro. É, então tá. Né, eu tenho a ajuda da Giza, que é a nossa fonoaudióloga lá da clínica, do instituto. Ela é pedagoga, Isso. né? E sou muito grata de coração, assim, porque ela está ajudando muito o João nas atividades escolares e ele ama,
né? Como tu falou no início aí, ele sente falta, então assim, o Uhum. João chora que quer ir para a escola, só que eu querer ir para a escola dele é sem cadeira de rodas, né? Ele não quer ir para a escola de cadeira de rodas, mas a gente vai, a gente leva. Teve a semana, o Dia das Crianças, eu levei, aí eu fiz toda um jogo de cintura aí com ele, de levar ele fantasiado, porque era o dia da fantasia, então consegui levar, ele foi todo feliz para ele poder esquecer da cadeira de roda e sentir aquele momento lá com os colegas dele, assim, né? Mas atualmente, assim, ele não está indo para a escola, então a gente faz todas as atividades em casa ou no Instituto Ana Malheiros, agora que eu tô Né? levando. Fazemos lá. Faz 3 semanas que eu tô indo lá para o Instituto, que a Giza falou, traz aqui no Instituto, que é até para sair ele de casa, sair desse ambiente, né? Ele precisa sair de casa, então a gente está indo lá, tá fazendo também. Aí também eu tenho que agradecer, né, Ana, porque eu estou recebendo ajuda de vocês, eu estou recebendo ajuda da Lana, que é a terapeuta ocupacional também lá do Instituto, que está dando esse suporte também para o João, né, e várias outras pessoas que já deram ajuda para ele ali da clínica. E, enfim, sou extremamente grata. O João, para mim, é a bênção, né? É uma bênção. Ele abre os meus caminhos em todos os sentidos, né? Como mulher, como mãe, como profissional, né? Hoje eu sou uma profissional que eu sou também graças ao meu filho, sabe? Mudou muito a minha cabeça. Falo hoje, quantas vezes eu falei que estar no ambiente que eu estou hoje de clínica multidisciplinar, né? Que vocês me convidaram hoje para administrar uma clínica multidisciplinar, onde eu sou uma mãe atípica, né? É uma missão. É uma missão, onde eu brigo pelas coisas, eu quero que as coisas aconteçam, eu quero que tudo isso que a gente vem conversando aqui, que aconteçam com nossos profissionais, né? E então a gente está sempre aí com uma equipe de conversa, de suporte, de trazendo essas falas justamente por isso, né? Porque é o meu dia a dia. Então, Vou... foi bom você trazer isso, quero contextualizar. Eu sempre trouxe esse olhar de afeto e carinho dentro da minha prática pedagógica, terapêutica, mas essa parte burocrática, administrativa, de papelada nunca foi meu chão. Mas eu tenho a preocupação e sempre tive a preocupação também de ter pessoas junto comigo com o mesmo olhar de cuidado, de carinho, de atenção, de afeto. Então, quando a gente se encontrou, né? Primeiro como mãe do João, né? Mas depois também como profissional Mara, a Mara profissional. Então, eu agradeço muito, sabe? Agradeço de verdade, porque a clínica hoje não poderia estar em outras mãos. Não poderia estar em mãos melhores. De uma mãe, que é uma mãe leoa, uma mãe dinossauro. Vamos sair do leão, botar um dinossauro e já extravasou o leão, não é mais leoa, né? Dinossauro. Uma mãe dinossauro. Que briga, que luta e que o mesmo carinho, atenção e afeto que quer para o seu filho, quer para os filhos dos outros também. Não poderia ter uma pessoa diferente ou melhor administrando a clínica, estando à frente da clínica, brigando pelas famílias, brigando com os profissionais. Não poderia ter. E isso me deixa muito agradecida. E eu já te falei isso várias e várias e várias vezes. Agora está, né, registrado. Então, porque é uma preocupação realmente. Não é só administrar um espaço, não é só olhar para a estrutura, não é só olhar para o processo que funciona, não é só olhar para o lucro, enfim, para a falta financeira, para o déficit. Não é só isso. É olhar para o humano, é olhar para aquela mãe, para aquele pai, para aquela família que entra lá no portão, porque eu digo sempre, a gente não é procurado porque as pessoas estão felizes, contentes, ninguém chega rindo, gargalhando, né, na clínica. As pessoas chegam ali com suas dores, chegam com suas angústias, chegam com as suas incertezas, chegam com seus medos, e a gente precisa estar ali, né, de coração aberto para acolher, para amparar, para dizer, olha, tá tudo bem aqui, você vai encontrar o apoio que você precisa, que você deseja. E a gente vai fazer o nosso melhor sempre, né?
e precisamos fazer o nosso melhor sempre. Então, ter, assim, esse teu olhar dentro da clínica, além da expertise da administração, mas o olhar da mãe, do cuidado da mãe, esse fervor que você traz, né, de brigar pelo outro, de exigir que as coisas sejam feitas de forma correta. Então, isso também é muito importante para mim. Então, já vou aproveitar para te agradecer também, Ai, obrigada. porque é realmente uma parceria de Deus. Amém. Mas assim, Ana, eu acho legal esse teu reconhecimento, assim, porque hoje, imagina, né? Tá vivendo nesse meio e a troca que a gente faz, né? Às vezes, até a gente, às vezes, mas não tá legal, vamos resolver Uhum. aqui, porque é isso, né? Não é só dizer tá tudo certo, né? Assim como tu diz para mim muitas coisas, eu também digo, a gente tem essa parceria de Sim, liberdade de expressão, sim. né? Liberdade de dizer, ó, não tá legal, vamos mudar esse caminho, Uhum. né? Então É a o gente é o crescimento. crescimento, né? Então a gente tem essa liberdade, às vezes a gente brinca ali, eu vou te falar só uma coisinha. Fica chateada, Não não. fica chateada não comigo. E tu também fala assim comigo. Ai, não quero te magoar, né? Então, assim, existe esse respeito, claro. Mas, assim, eu gosto de estar ali, né? Como eu já falei várias vezes, na minha missão, né? Porque, realmente, assim, eu tô ali para acolher uma família, como vários acolhimentos eu já fiz, e saí de lá toda empolgada. Ai, Ana, né? Eu Eu acabei de fiz um acolhimento. fiz um acolhimento, foi tão bom. Aquela mãe conseguiu chorar, me abraçar e eu consegui mostrar para ela que tá tudo certo, que a gente pode chorar junto, que ele é um ambiente que a gente pode fazer isso, né? Então, assim, eu tenho realmente esse olhar para a família, para o paciente, principalmente, porque a gente quer que ele tenha o melhor ali. Sim. Temos também, eu e tu, olhar para o profissional, porque quando o Uhum. profissional faz um bom trabalho, olha o reconhecimento que a gente tem, Uhum. sabe? Eu fico emocionada, tu fica emocionada, né, de ver o atendimento daquele profissional, de como ele se saiu bem, de como a criança está feliz com ele, de como a família está feliz com Sim. ele, de como a família está segura de deixar aquela criança ali com ele, né? Então a gente tem esse reconhecimento e esse olhar, tu como terapeuta, para o teu terapeuta, para tua família, eu como mãe, mas também para o terapeuta e para a família. Então é uma troca gostosa, assim, porque a gente olha o todo, né? A gente sabe que tem muitas coisas a serem ajustadas em qualquer lugar, mas a gente sabe que a gente está sempre tentando dar o nosso melhor, né? Errar, a gente vai errar em qualquer lugar, em qualquer trabalho, mas ali a gente faz as coisas por amor, sabe? E como é importante isso para mim, fazer, continuar fazendo por amor. Agora eu vou trazer para mim, né? Porque eu te falo, Ana, olha a idade que eu já tô. Né? Eu preciso olhar para isso, eu preciso não trabalhar só por dinheiro mais, né? Eu nunca trabalhei só por dinheiro. Eu sempre falei para ti, né? Uhum. Que o reconhecimento sempre foi mais importante do que o financeiro. Sim. Financeira é É consequência. consequência. Então, assim, ó, eu não me preocupei nunca com o financeiro, ele sempre veio porque eu estava feliz com né, com o reconhecimento da empresa, né? E ali eu tenho esse reconhecimento, tu, o Paulo, está sempre me trazendo esse reconhecimento. Ouviram a minha voz de mãe, né? Né? Porque eu cheguei onde eu cheguei por sentar com vocês, trazer para vocês, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, que vocês acham de melhorar isso aqui? Eu tenho essa visão mais administrativa, então já começou ali, né? É O verdade. voz O de mãe, Vozes de de Mães manhã típicas, Atípicas. né? Então, É verdade. iniciamos a nossa trajetória já neste momento, né? Porque tu já conseguiu me ouvir naquele momento, o Paulo também, mas tu me trazendo para esse lado. E daí tu já foi me tirando mais daquele lado financeiro, né? Que eu comecei ali, o financeiro e o administrativo, e me trazendo para esse outro olhar mais estratégico, olhar mais voltado para o todo. Hoje eu olho para o todo da clínica, Sim. né? Junto contigo. Então, a gente faz esse trabalho, né? A gente faz esse trabalho olhando para o todo, olhando para o profissional, dando parabéns para aqueles que fazem um bom trabalho, os que às vezes naquele momento deixam a desejar, a gente também olha, também chama, também fala, olha a importância. Eu fiz isso várias vezes na tua ausência, né? Então, estou ali há 4 anos, várias vezes eu chamei um profissional para conversar, mesmo não sendo da minha área, mesmo dizendo, olha só, né? Vamos fazer melhor, vamos entregar melhor, né? Em várias reuniões que a gente faz mensais ali,
estratégica. Eu sempre trago o meu olhar de mãe, o Sim. que que eu gostaria que fizessem pelo João Pedro, o que que eu gostaria que fizesse né, pela outra criança, pelo outro paciente. Enfim, então, assim, eu sou muito grata, né, por poder ter livre expressão, né? Autonomia. Autonomia, né? De falar as coisas, de dizer o que que tá legal, o que que não tá e mudar, né? Tentar mudar um pouco, assim, porque eu sofro, né? Eu não tô hoje só na tua clínica, eu inclusive não estou lá como paciente, né? Hoje eu estou lá com alguns terapeutas, mas porque eles estão fornecendo contigo esse espaço para o João, mas hoje eu estou em outros lugares e nesse outro lugar eu também cobro, eu também falo, não, eu quero assim, porque meu filho precisa que seja assim. E quando a gente é uma mãe atípica, a gente vai buscando mais conhecimento. A gente vai agregando porque a gente precisa brigar pelo nosso filho. A gente precisa brigar pela pessoa que está tendo o cuidado. Então a gente vai melhorando ali o nosso conhecimento, buscando, aprendendo para que a gente possa cobrar, porque senão a gente está entregando ali o nosso bem maior e a gente não sabe o que está sendo feito. Será que está sendo bem feito? Não está? Então, quando chega ali uma família na clínica que entende muito, a gente, algumas pessoas reclamam, mas né, mas é porque entendem, porque querem o melhor para o filho, Exato. sabe? Então vamos também, claro que às vezes quer falar um pouco demais, ou né, eu também cuido muito com isso de não querer passar por cima de quem Uhum. realmente entende do negócio. Esse olhar a gente tem que ter como mãe, né? Eu me coloco também como mãe nesse sentido de não ser intrometida em algo que não Sim. faz parte. Mas ter o conhecimento para que a gente possa cobrar o melhor de quem está oferecendo esse trabalho é importante também. Então, quando chega aquela família que sabe mais, a gente também fica ali, não, então vamos fazer assim, vamos. Tem a troca, a gente ouve também, né? Claro. E a gente tenta dar o nosso melhor naquilo que eles estão trazendo pra gente. Assim como eu espero do lugar que eu leve o João Pedro que faça isso também. Porque quando eu também vou com uma carga de conhecimento, Uhum. né? Então, como é importante. Então, vamos brigar aí pelas nossas vozes, né? Não é? Até porque não pode ser um processo engessado, É, né? Um espaço terapêutico engessado, ele não leva ao crescimento. O crescimento ele vem a partir da fluidez. Então, você escutar a mãe, a voz de uma mãe, você escutar um pai, você escutar um profissional diferente, um amigo, alguém que traz algo bom, né, relacionado realmente a você sair daquela tua visão, né, estreita e ampliar os horizontes. Então, é necessário você ter uma postura humilde, dizendo, não, ó, verdade, não tinha pensado nisso antes. Olha, é verdade, realmente. Ou assim, estava trabalhando muito bem, deixei de trabalhar muito bem e alguém percebeu, dizer, o que está acontecendo? Não, realmente, eu vinha muito bem e agora eu estou, né, deixando um pouquinho a desejar. E tudo bem isso, nós somos seres sim. humanos. Então, é importante. Mara, eu quero falar, principalmente agora que você puxou essa questão do trabalho. Bom, hoje você, né, consegue ali se virar nos 30, nos 90, né, nem nos Uns 30, nos quase 90, 50. né? Unir, né, as tuas tarefas de mãe, que já excedeu, como você mesma falou, né? Então, hoje, professora, psicóloga, você passa a sonda, você troca a fralda, você ensina, você faz a piada, você dá medicação, você, enfim, confere válvula. Então, né? É uma mãe bombril. E você também desempenha o teu papel na clínica, né? Enquanto administradora, permanece ali fazendo, né, o teu trabalho. O que você pode trazer para as mães que hoje, né, talvez tiveram que abdicar do seu trabalho, da sua carreira, para cuidar do seu filho, da sua filha? Olha que pergunta difícil. É, eu sei. Difícil porque depende muito da realidade de cada uma, né? Sim. A minha realidade, ela é uma realidade que eu não posso abrir mão da minha carreira, do meu trabalho, para ficar só em função do João Pedro, né? Eu tenho que, para eu manter a qualidade de vida minha e dele, para eu manter o tratamento dele, eu preciso também trabalhar, né? Então, isso faz parte de uma mãe solo.
automaticamente também para as mães que largaram tudo isso para cuidar dos seus filhos, eu também fico muito feliz que elas conseguiram fazer isso, conseguem fazer isso, porque é o que mais uma mãe quer, é poder cuidar do seu filho. Então, assim, eu também reconheço muito isso, porque estar em casa, porque tu falou que eu sou várias coisas e também trabalho. Essas mães que estão em casa, elas também são Uhum. essas várias funções, elas só não estão no trabalho, que é uma das coisas que eu tenho a mais que elas, né? Que eu trabalho. Mas, enfim, dou os parabéns, Ana, Trabalha porque eu fora, né? trabalho fora, né? Trabalho fora. Mas a gente tem todas essas outras atividades em casa. Como eu falei, eu tenho uma a mais que elas, né? Então, a gente tem que reconhecer muito essas mães, né? Porque abdicaram, porque trabalhar fora também, pra gente, é importante. Porque muitas das vezes, o que que eu te trago lá na clínica? Tu fala, Mara, mas será que tu vem hoje, que não tá legal? Aí o que que eu te falo? Eu Eu prefiro ir para a preciso. clínica, eu preciso ir na clínica para eu poder sair um pouco desse Uhum. ambiente, renovar minhas energias, conversar com outras pessoas, respirar e voltar para casa para trazer tudo isso para o meu filho, para Sim. fazer toda essa entrega para ele. Então, a gente também precisa desse Uma momento. É retroalimentação, uma né? retroalimentação. E muitas dessas mães nem podem fazer isso, Uhum. entende? Então, é, acredito que todas nós mães atípicas, tanto que fazem todos esses papéis e mais fora, a gente merece parabéns, né? Sim, Porque, muitos. ontem eu estava conversando com uma amiga, ela ainda mandou uma mensagem, como é que tá? Subiu, não sei o quê. Daí eu falei, hoje eu tô meio assim porque eu tenho tanto pratinho para equilibrar, que hoje eu tô precisando ficar um pouco mais tranquila, sabe? De tantas coisas que a gente tem que tá cuidando, assim. Então, não é fácil, né? Tu sabe, tu mesmo diz, uma coisa que eu sempre recebi parabéns é pela minha responsabilidade, porque hoje eu tenho um problema no meu pessoal, eu sempre falo, né? Quando a gente tem um problema no pessoal, um problema de saúde, que não é qualquer coisa, mas se eu não faço o meu profissional também bem feito, se eu não tenho essa responsabilidade, eu vou ter dois problemas, eu falo isso, né? Eu vou ter tanto no meu profissional quanto no meu pessoal. Então acaba que nada vai estar legal na minha vida. Então, assim, às vezes eu tá nesse momento que eu tô hoje e vou para a clínica, eu tenho essa essa coisa boa de estar lá, de também estar desenvolvendo, também estar ajudando. Reenergiza. Eu não tô só pensando no meu, eu também tô lá ajudando outras pessoas, treinando outras pessoas, incentivando outras pessoas, porque a gente acaba servindo de exemplo, né, Uhum. Ana? Porque eu vejo muitas pessoas, se tu tá aí hoje por tudo que tu tá passando, eu falei, eu sou obrigada a vir e eu gosto de estar aqui, eu tenho que vir também, é importante para mim e faz parte do mundo, né? Faz parte do que a gente vive hoje. A gente vive a questão financeira, familiar, a mulher hoje inserida no mercado de trabalho. Então a gente tem que juntar tudo isso, e ainda mais quando a gente tem filhos que precisam da gente. Então, assim, é fácil? Não é fácil. Nada fácil. Choro bastante. Peço socorro bastante. Às vezes eu chego lá na clínica destruída, né? Mas enfim, ao mesmo tempo que eu chego destruída, alguém já chega, me dá um abraço, já me dá uma atividade para fazer. Mara, preciso da tua ajuda Bora urgente. trabalhar, Mara, bora Já tira trabalhar. eu um pouquinho daquele foco, sabe? E assim a gente vai seguindo. Então, né, eu tô aqui para parabenizar todas nós, assim, sabe? E Isso dizer o aí. quanto nós somos fortes, né? Que é aquele ditado lá no início, né? Vocês são Uhum. fortes? Sim, nós somos. A gente consegue juntar essas forças, assim, né? É Então, escolha. são as escolhas, é. A escolha de estar bem, de continuar entregando para o nosso filho, para que ele fique cada vez melhor, para que ele também aprenda com a gente, né? Porque a gente também serve de exemplo para eles, né? Sim. É, a gente tem, né, esses casos, né, de mães que podem se ausentar do trabalho. E a gente também tem aqueles casos em que elas não têm escolha, Uhum. né? Que não tem como dar continuidade ao seu trabalho. Então, há aí
uma parcela dessa sociedade, desse grupo, né, dessa comunidade de mães que não podem dar continuidade ao seu fazer profissional, também por ter que cuidar de seus filhos, que também merece ser vista, né? Então, a gente precisa, e esse também é um dos objetivos do nosso projeto, do projeto de Vozes de Mães Atípicas, dar oportunidade a essas mães que não têm a escolha, né? Eu não tenho como escolher, eu preciso estar aqui com meu filho. Eu preciso abrir mão do meu ofício, eu preciso abrir mão do meu trabalho, porque não tenho quem cuide, não tem quem dê suporte. Então, o objetivo do projeto também é olhar principalmente para essas mães. Aquela mãe que é desacreditada, aquela mãe que chega e diz assim: olha, só eu que estou vendo que alguma coisa não está bem, mas ninguém acredita. Dizendo que eu tô com minhoca na cabeça, caraminhola na cabeça, que eu tô vendo pelo em ovo, que eu tô querendo achar coisa onde não tem. E eu digo sempre assim: escutem as mães. A mãe sempre sabe. A mãe sabe. Ela sabe quando alguma coisa não está bem. Ela sabe quando algo está fora daquilo que é o esperado. Ela sabe. Então, escutem as mães. O projeto Voz de Mães Atípicas, ele vem com essa missão de dar voz e vez para as mães. A mãe solo, a mãe que briga, a mãe que precisa matar um leão por dia, 2, 3. A mãe que carrega e leva para o hospital e leva para terapia. E serve de motorista, que a gente nem falou da profissão motorista da mãe. Leva para lá, leva para cá. Então, a mãe que não pode fazer nada disso, que depende do serviço público e que aguarda anos uma fila de espera para uma consulta, aguarda anos por um exame. Aquela mãe que chora calada e não reclama de nada para ninguém. Então, o nosso projeto, o objetivo dele é realmente criar uma unidade com essas mães, para que elas tenham espaço para falar, para gritar, para reclamar, para chorar, para rir, né? Mas também para crescer, para transformar, para se especializar, para ver um horizonte diferente, né, daquilo que está ali na frente, que está esperado. Será que não tem realmente ninguém por mim hoje? Não temos. Vamos lutar juntas. Nossa, eu já estou tão cansada. Bora lá, a gente dá a mão, né? Dá o braço aqui, coloca no ombro, vamos caminhar juntas. Ah, hoje eu vou desmoronar. Desmorona, tá tudo certo. A gente tá aqui, depois a gente recolhe. Não tem problema de desmoronar. Então, o objetivo e o projeto todo vem com esse olhar do cuidado para essa mãe. Para a mãe que precisa, que muitas vezes não tem coragem de pedir, né? Porque já levou tantos nãos também, já foi negado tantas vezes. Já que vão negar de novo, deixa que eu faço sozinha. Não queremos mais isso. A gente não quer mais isso. E começar esse movimento todo aqui junto contigo, como você mesma falou, a gente já começou lá atrás, né? Então, tem muito significado a gente poder levar esse olhar, essa força que você já está fazendo também lá no hospital, lá na clínica, com os médicos, terapeutas, né? Sentando a varinha em todo mundo. Dar continuidade a isso também e trazer essas mães. A mãe que é mais calada, a mãe que é mais falante, a mãe que é mais tímida, a mãe que é mais bagunceira. Mães. Mães que passam por situações difíceis, como a que você está passando hoje, mas que não vão precisar mais passar por isso se sentindo sozinha muitas vezes. Como você falou, você tem uma rede aí, você tem a mãe, a sua mãe, a irmã, sobrinhos, pessoas, amigos que cuidam, mas nós também temos muitas pessoas que não têm. E eu tenho certeza que mesmo tendo toda essa rede de apoio que você tem hoje, há momentos em que você se sente sozinha. Há momentos em que você
Eu estou sozinha. E isso é natural. É natural a gente se sentir assim. Então, esse sentimento de solidão, e muitas vezes solitude, né? Nesse momento ali de tristeza, de agonia, de angústia, a gente tem um espaço para compartilhar tudo isso. Então, tomar um café, né? Falar mal dos outros. É, Trazer um olhar de cuidado, realmente. eu acho, não tenho certeza que é super importante esse momento. A gente sempre falou, né, que como era importante ter esse momento para ouvir a mãe, para compartilhar, né, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, para ver que não é só ela que passa, porque às vezes a gente acha, por que só comigo isso acontece? Na verdade, não, né? Então, este momento também é, né, importante até para o desenvolvimento pessoal e profissional, né? Porque Sim. muitas vezes a gente pode estar ali pensando, meu Deus, eu não tenho mais o que fazer da minha vida. Uhum. Eu já vivi tanto tempo fora do mercado de trabalho, né, sem saber o que eu tenho de dom, de qualidade, de conhecimento, e acaba que ali até numa própria conversa entre a gente surge algo que assim, nossa, eu consigo fazer isso, por que não? Até um momento de dizer assim, não, eu posso ser empreendedora Uhum. dentro da minha própria casa, Como não né? pensei nisso Como não pensei nisso antes. antes, então é uma troca de ideias, né? Exato. Troca de ideias, é choro, é risada, como tu falou, é um café, mas algo que realmente vai tornar o nosso caminho pessoal e profissional bem mais leve do que a gente vive hoje, assim, né? Então, eu estou muito feliz, de novo, muito obrigada. Obrigada por estar abrindo, né, esse projeto contigo aqui, né? Tu me pegou, né, assim, em cima da hora Bora, Mara. para fazer o podcast, não estava muito preparada e Sempre mas assim, sempre né? assim, né? Mas enfim, Vamos fazer, bora. inclusive o João estava no hospital hoje, como tu sabe, fazendo medicação porque teve febre à noite e tal. Mas eu não queria perder esse momento, até porque é importante não só para mim, então me desdobrei lá para poder estar aqui, né, e levar esse projeto adiante aí contigo e atingir o quanto a, a, um- a quantidade maior que tiver de mães assim para que participe com a gente, para que a gente faça um movimento legal, um movimento bonito aqui nessa essa grande Florianópolis, né? Acho que está precisando muito disso, Sim. de a gente estar se unindo cada vez mais e abrindo até oportunidades também, oportunidades de tratamento, vários leques a gente pode estar abrindo, né, com esse novo projeto. Tá Com bom? Muito certeza. obrigada. É nóis. Mara, para encerrar, então, queria pedir para você deixar uma mensagem, uma reflexão para as mães, principalmente as mães solo, e que hoje passam pelas dificuldades, pelos, né, os obstáculos da maternidade atípica. O que você pode trazer aí? Ai, Anil, tô sempre me pegando. É para fazer nova sinapse. Ai, Ana, assim, a mensagem que eu tenho é que nunca desistam dos seus sonhos, porque eu acho importante a gente realizar os nossos sonhos. Por mais difícil que seja a vida, a gente tem que estar correndo atrás deles. Nunca desistam de buscar sempre o melhor pelos nossos filhos. Muitas vezes, pelo cansaço, a gente acaba deixando de lado a busca, né? E não é acomodar a palavra. Muitas pessoas falam, ah, tá acomodada, não é acomodada, é realmente cansada. Mas buscar força em Deus, principalmente. Tenho aprendido muito isso, que a fé realmente move montanhas, Uhum. tá? E se apegar muito a Deus e procurar realmente pessoas que vão estar sempre ajudando. Não se sentir só, porque nós não somos sós. Às vezes a gente se fecha ali no nosso mundo, mas a gente não pode se fechar nesse mundo. Então, assim, ó, vamos sempre estar lutando pela nossa vida, pela vida dos nossos filhos e principalmente por uma sociedade melhor para inserir os nossos filhos, né? Inserir os nossos sonhos, inserir a nossa realidade. Acho que isso é extremamente importante.
Amém. Amém. Muito importante. Uma sociedade inclusiva, Inclusive. né? Não só com o ideal da palavra inclusão, mas com a real inclusão, né? O olhar. Incluir em si não é tão complexo quanto as pessoas imaginam, né? A inclusão ela precisa partir da gente. O que vai ter ao teu entorno vai partir daquilo que você vai oferecer. A inclusão é do humano para o humano. É a partir daquilo que você acredita que você faz e realiza é que vai fazer todo o resto acontecer. Então, a sociedade inclusiva ela precisa começar no ser humano, de humano para humano. E aí a gente faz transformações. Mas a transformação tem que partir daqui, tem que ser de dentro da gente. De mim para você. E aí depois a gente transforma o nosso entorno. E aí as coisas acontecem. E aí não se torna difícil. Bem isso. Então, quanto mais a gente puder olhar realmente para o outro, um pouco menos para o nosso umbigo, né? E olhar mais para o outro, e acreditar mais no outro e que as coisas podem realmente acontecer quando a gente regaça as mangas e faz acontecer, faz dar certo. Não é se dar certo, é fazer dar certo. Aí as coisas se transformam. E não é difícil. Não. Né? Verdade. Muito bem. Vou agradecer. Olha, a gente foi super sucinta hoje. Mas foi bem profundo. Vou agradecer de coração. Agradecer por você ter vindo, mesmo com o João no hospital. Preocupada com certeza, né? Saber se ele tá bem. Então, obrigada de coração por estar aqui mais uma vez, né? Segurando a mão aí. Bora junto fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa legal. Fazer algo aí pelas nossas famílias, principalmente pelas mães agora. Então, obrigada. Obrigada pela tua disponibilidade, pelo carinho, pela atenção, pela fala que você trouxe. Expor, abrir, né, o teu dia a dia, aquilo que você vivencia hoje com o João. Obrigada por trazer isso pra gente. Fazer a gente também dar aquela, sacudidela, assim. Bora agradecer pelo que você tem, né? E para de arrumar coisa pequena onde não tem. Sim. Não é? Então, obrigada por isso também. E Deus abençoe. A gente consiga fazer uma caminhada, continue fazendo uma caminhada aí de muitas bênçãos, porque a gente recebe bênçãos com o João todos os dias. Amém. A gente recebe milagres todos os dias, né? Mesmo contra todas as falas, as estatísticas, que eu não gosto de estatísticas, detesto as estatísticas. Assim, mesmo contra todas as falas e as afirmações, né? O João mostra pra gente todos os dias que ele escolhe viver. Ele escolhe todos os dias viver. E viver com saúde, porque ele quer andar, porque ele quer falar, porque ele quer se mexer, ele quer fazer bagunça. Então, é uma grande lição de vida. O João é um grande professor para todos nós. E realmente, assim, a escolha que você faz todos os dias de ser a mãe do João e a mãe do João, né? Empunhando a espada de Grayskull, também faz muita diferença na vida de todo mundo. Pode ter certeza disso. Obrigada, Tá? Ana. Então, obrigada de coração. Eu também agradeço de coração. Amém. Amém. É nóis. É nóis. Eu vou encerrando por aqui esse nosso primeiro encontro do Vozes de Mães Atípicas com a Mara, que trouxe aí um pouquinho, um pedacinho, bem pedacinho, gente, bem pedacinho do que é a trajetória que ela tem hoje com o João, né, com esse nosso rapaz aí muito, 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 muito especial. E quero deixar para vocês um grande abraço, um beijo no coração, principalmente para as mães que estão nos assistindo, dizer que nós estamos pensando sim em vocês e a gente vai trabalhar muito, muito, muito para que esse projeto cresça, floresça, dê muitos frutos e que todas possam ter a sua voz realmente ouvida. Então, beijo no coração e a gente se encontra no próximo episódio.